Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Nessas reflexões que fazemos sempre aos sábados, a gente começou a estudar o livro do Êxodo. No início do livro do Êxodo, nós temos o povo no Egito e aquele faraó que era muito amigo de José morre. E o outro faraó, ou os outros faraós seguintes, não reconhecem mais José e o povo como amigos. E passam a temer o povo, já que eles estavam crescendo, se multiplicando. Então, eles passam a fazer duros trabalhos para o povo. E com os duros trabalhos, eles não teriam as relações conjugais, diminuindo assim a quantidade de filhos. Não vão gerar filhos para uma escravidão tão dura. E em seguida, o faraó toma uma outra atitude. No capítulo 1 do Êxodo, versículo 15, o faraó passa a tomar uma segunda atitude, não mais de impor trabalhos forçados, mas chamando as parteiras, 2 parteiras para todos os hebreus, significa que não eram tantos, senão precisariam muito mais parteiras, para falar uma coisa para ela. Olha, quando nascer, você olha as 2 pedras. Se for menino, você mata. Se for menina, você deixa viver, porque a escrava não luta. O escravo pode se tornar um soldado. E aí o faraó pensa assim, conter o crescimento deste povo, que estava se tornando perigoso. Vejamos o texto bíblico. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e outra Fua. A gente tem às vezes Cifra e Pua, depende da tradução, mas que significa mais ou menos beleza, esplendor, justiça, ou seja, os nomes delas são nomes positivos. Quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as 2 pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. E aí o texto, ele muda, volta para as parteiras. Então, primeiro, a gente tem que olhar. Qual é o nome do faraó? Ele não é nominado. Ou seja, ele é uma figura para ser esquecida porque ele quis fazer o mal. Qual o nome das 2 parteiras? Sefra e Fua. Mas por que o nome delas são lembrados? Porque elas fizeram bem. Elas protegeram a vida desde o seu início. Então, elas têm o seu nome na lembrança do povo. Como beleza, como esplendor, como justiça, como mulheres fortes, e que o texto vai mostrar agora. Lá no versículo 17, diz assim: As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei dos egípcios lhe havia ordenado, e deixaram os meninos viver. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que agiste deste modo e deixaste os meninos viverem? Agora a gente tem que prestar atenção na resposta das parteiras. Elas respondem assim: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Ou seja, calma lá, seu faraó, as mulheres egípcias são molengas, são moles, fracotes. Cara, precisa de parteira. Agora as mulheres dos hebreus, não. A gente chega lá, eles já deram a luz, já pegaram os meninos, já fizeram. Nem deu tempo para falar assim, olha, nasceu morto. Que cacetada, né? Que resposta que desafia. E aí, o que o rei do Egito, o faraó, impôs? E o texto, de uma maneira muito rápida, coloca que Deus favoreceu essas parteiras e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus e lhes deu uma posteridade. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer, mas deixar viver as meninas. E aí a gente já entra na história de Moisés, no capítulo 2. Então esse capítulo 1, ele retrata 400 anos de escravidão no Egito. Como? José entra, começa a se tornar... José é vendido para o Egito, interpreta os sonhos,
faz o Egito ficar muito poderoso e guardar uma grande quantidade de alimento para os momentos das vacas magras, traz o seu povo para ali, esse povo é bem recebido, ganha uma terra para viver, mas o tempo passa e tanto José como o faraó morrem e vêm outros faraós na sucessão, que não reconhecem mais os descendentes de José, de Jacó, como amigos. E eles crescem em números grande, e eles crescem abundantemente, se tornam um povo numeroso, e os egípcios passam a temer. Dão-lhes trabalhos muito duros, para que assim eles não tenham nem energia e nem vontade de continuar a crescer enquanto povo, e ordena às parteiras que mate os meninos, que poderão virar soldados. E as parteiras dão uma resposta duríssima para o faraó. As mulheres egípcias são moles e precisam de parteiros. As dos hebreus são mulheres firmes, cheias de vida, e antes que nós cheguemos, elas já deram à luz. Então não conseguimos matar os meninos. E o faraó tomou uma atitude duríssima de jogar os meninos nos rios. 400 anos de história em 22 versículos. A Bíblia às vezes faz isso. E agora, a partir do capítulo 2 do livro do Êxodo, nós vamos ter a história de Moisés, que começa no seu nascimento, com a mãe tendo que colocá-lo numa pequena cesta, porque todos os filhos homens seriam mortos. E ele acaba indo para perto de alguém que é do palácio, uma filha do faraó, alguém muito forte, e é adotado. Mesmo sendo hebreu, é educado dentro daquela educação egípcia para se tornar mão de obra qualificada. Mas ele não topa isso. Então a história de Moisés é lindíssima. E nós vamos começar a olhar a partir do nosso próximo vídeo. E refletindo sobre as duas parteiras, a gente percebe que elas defendem a vida. E defendendo a vida delas também é defendida por Deus e elas ganham uma posteridade. Então Deus jamais se esquece daqueles que defendem a vida. Então quem defende a vida hoje, quem trabalha pela promoção do humano, um dia vai ter o reino dos céus, a vida eterna em abundância. Sigamos juntos nessas belas histórias da Bíblia que muito nos ajudam a refletir sobre a vida, sobre o nosso dia a dia. Paz e bem a todos e a todas.